recebeu luz dentro da sua casa e talvez essa família esteja precisando de luz, será um modelo que o próprio Senhor estará apresentando a famílias novas, tanto quanto a jovens novos. Você conferiu Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Realização Sistema Canção Nova de Comunicação. O edifício da oração se deve sempre alicerçar na humildade. Quanto mais uma alma se mostra humilde na oração, tanto mais Deus a exalta. Santa Teresa d'Ávila. Venha passar uma noite inteira na presença do Senhor. Vigília clamando por milagres. Dia 4 de agosto com o tema Mestre, peço-te que olhes para meu filho. Presenças de Padre Adriano Zandonada, Canção Nova. É preciso ter uma disposição interior para ouvir de fato a voz de Deus e para não fechar o coração como aquele povo em Madian. E Padre Emerson Borgonov, da Diocese de Osasco, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao Metrô Penha, com transmissão ao vivo pela Rádio América e TV Canção Nova. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações 3382-9800. Faça esta experiência com o Senhor. Traga sua família e participe conosco. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Lucas 1, versículo 29. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se todos os dias, às 6 da manhã, o Santo Terço. Esta é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro. A minha família e a família Rio de Janeiro estamos como o Cristo, de braços abertos, esperando vocês em 2013. Viva a JMJ 2013. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Vem me santificar.
A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Rádio América, para toda a rede Canção Nova de rádio. Rede Canção Nova essa que chega a quase todas as partes do Brasil. Nós chegamos na região centro-oeste do Brasil, através da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Rádio Canção Nova 89.1 FM em Brasília, Rádio Ativa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na região sul nós chegamos a Vacaria, através da Rádio Canção Nova 660, em Curitiba, no Paraná, Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, Rádio Canção Nova Nova Esperança, no Paraná. Na região nordeste, em Gravatá, através da Rádio Canção Nova 1480, Rádio Canção Nova 1210 em Vitória da Conquista, na Bahia, Rádio Rural de Natal e Rádio Canção Nova São José, Itabuna, na Bahia. Aqui na região sudeste, Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Rádio Canção Nova do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Rádio Canção Nova do Coração de Maria em São José do Rio Preto, Rádio Canção Nova da Divina Providência em Paulínia, Rádio Canção Nova do Grande Vale em São José dos Campos, Rádio Canção Nova AM 930 em Bauru e em Cachoeira Paulista, na Rádio Canção Nova 1020. Vocês vejam só, nós chegamos a quase todas as partes do país, com detalhe, toda a rede de comunicação, o sistema de comunicação da Canção Nova não tem patrocínio comercial. Não existe patrocinador que coloque seus produtos para vender e que modifique o que às vezes até exija que se fale em coisas que são contrárias ao que a gente pensa. O único patrocinador do Sistema Canção Nova de rádio é você, sou eu, todos nós que colaboramos através do débito automático, através do boleto, ou comprando mesmo os produtos da Canção Nova, os produtos do Davi. É através dessa doação que nós conseguimos manter esse sistema maravilhoso que há mais de 30 anos foi criado pelo Monsenhor Jonas Abib. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, que todo mundo me pergunta, não é? Quando eu peço uma pessoa fazer exercício físico no consultório, o paciente fala, mas doutor, eu tenho já 80 anos de idade, por que eu tenho que fazer exercício físico? Outro chega e fala, mas olha, com 70 anos, o senhor quer que eu vá para a academia? Realmente, olha, hoje o assunto é exercício físico na terceira idade, exercício físico para pessoas idosas. E está aqui comigo uma pessoa que é expert nesse assunto, uma pessoa que entende muito, que é o Dr. Alexandre Luque. Ele é fisioterapeuta, graduado em fisioterapia pela Unesp, Presidente Prudente, mestre em Ciências da Saúde pela USP, ele é doutorando em Epidemiologia Clínica do INCOR, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, docente do Centro Universitário São Camilo, Clínica de Reabilitação Cardiopulmonar, e especialista em fisioterapia respiratória pela Unifesp. É editor do livro Tratado de Fisioterapia Hospitalar, Assistência Integral ao Paciente. O Alexandre está aqui justamente para contar para vocês, explicar para vocês, falar um pouco sobre exercício físico na terceira idade. Bom dia, Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia, Dr. Roque Savioli, o prazer é todo meu. É um grande prazer estar aqui na Rádio América Canção Nova, exatamente pela abrangência e pela imparcialidade de tudo que é comentado. Será um prazer participar desse programa. Porque, Alexandre, é verdade, né? Quando eu atendo um paciente no consultório, o cara fica meio reticente, né? Porque fala, eu já sou bilhete de corrida, às vezes eles falam, né? Pô, agora que eu vou começar a fazer ginástica, ginástica é coisa pro meu neto, né? Ginástica é pro moleque que está começando agora. E é difícil às vezes você convencer a pessoa que não. E que, claro, que toda a atividade física é adaptada com a idade, né? Que eu sempre digo que envelhecer é administrar perdas, né? Você tem que saber o que você vai fazer, né? Então, senão, existe claro que existe uma diretriz especializada para isso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Perfeitamente. É muito comum ouvirmos isso dos pacientes
de que ele já não possui mais idade para realizar o exercício, né? Existe muita preocupação, às vezes com medo de dores, por exemplo. O exercício vai me trazer dores, o exercício exige modificações de rotinas, e às vezes o tempo e a idade leva, mesmo com toda a experiência, e às vezes até mais disponibilidade de tempo por parte da melhor idade, nem sempre necessariamente ele se convence de que ele ainda pode ser um dos grandes beneficiários pelo exercício, exatamente. Nós temos alguns dados que mostram essa dificuldade, né? Acima de 65 anos de idade, somente 20% das pessoas no mundo se exercitam de forma regular. Só isso? 20%. E acima dos 85 anos de idade, somente 10% das pessoas se exercitam regularmente. E fica todo mundo reclamando em casa, né, queixando de dor, disso, daquilo, sabendo que às vezes o exercício vai até melhorar essa dor, né? Exato. A questão do sedentarismo, dessa inatividade, nada contribui para as dores ou para as queixas, que muitas vezes são os limites encontrados nessa faixa etária. É o que eu sempre falo, mas às vezes você tem que adaptar com a idade, né? Você não vai querer... Mas isso é o grande erro que tem aí dos personagens todos da vida, né? Porque eles vão fazer atividade física numa pessoa de 60 anos de idade, eles colocam o exercício como se tivesse 20 anos de idade. Aí você tem lesão muscular, lesão óssea, e isso é verdade. Mas uma coisa bem feita, né, é diferente. Agora, você pode escrever, olha, vem cá, o doutor Alexandre está aqui para responder a pergunta de vocês. Vocês podem escrever para cá um e-mail na america@cançãonova.com. Vocês podem telefonar para cá, liga para cá, olha, o telefone nosso, operadora 11 2039 1410. Operadora 11 2039 1410. Liga para cá, faça a sua pergunta para o doutor Alexandre, que ele vai ter o maior prazer em responder. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Então, Alexandre, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho. Como é que você orienta uma pessoa, vamos dizer, de 60 anos de idade para começar um exercício? Doutor Roque, eu acho que o primeiro pensamento que deve existir é de que eu gostaria de primeiro separar um pouquinho do que é atividade física e do que é exercício. Tudo bem, né? Fique à vontade. Então, de uma maneira geral, a atividade física é o que todo mundo executa no dia a dia, né, aumentar o gasto de energia. E o exercício é algo mais planejado, né? O exercício envolve repetição de alguns movimentos, envolve planejamento, envolve algumas questões. Ele é um tipo de atividade física. E, de uma maneira geral, tirando as pessoas que têm doenças crônicas, não é necessário uma avaliação muito minuciosa para se iniciar exercícios de baixa intensidade até moderada intensidade. Mas a primeira ponto a ser pensado é tentar se ter uma ideia de se você precisa passar por uma avaliação médica prévia ou se você pode simplesmente começar a caminhar. Isso usualmente é determinado pelo que a gente chama de riscos. Pessoas com baixo risco, com moderado risco e com alto risco, né? Usualmente as pessoas que têm menos do que 2 fatores de risco, tabagismo, obesidade, alterações no nível de colesterol, as pessoas que têm menos do que 2 poderiam começar uma atividade moderada, como uma caminhada, por exemplo, sem uma avaliação muito específica. As pessoas com mais de 2 fatores de risco e com mais de 60, 65 anos de idade, é aconselhável, se ela não possui uma prática ou uma rotina, uma vida mais ativa, que ela procure uma avaliação médica especializada. E a pessoa de alto risco, que é a pessoa com muitos fatores de risco ou com alguma doença crônica instalada, é indispensável que exista um acompanhamento médico prévio. Ou seja, todos podem fazer exercício. Mas você precisa ser organizado. Você precisa ser organizado, você precisa planejar essa modificação do estilo de vida para que ela seja sustentável. Já tem alguém querendo fazer alguma pergunta aí. Boa tarde. Oi, boa tarde. Como é que você chama? Elizabeth. Da onde você fala, Elizabeth? Eu estou falando de São Paulo. São Paulo. Pois não, Elizabeth, faça sua pergunta. Então, eu quero saber, para quem tem artrite reumatoide e está com uma descalcificação no quadril, impedindo de caminhar direito. E eu já tenho acompanhamento reumatológico
e com ortopedista agora eu estou tomando diacereína. Eu queria saber se se dá para fazer algum exercício, porque até a caminhada complica um pouquinho. Pois não. Bom dia, Elizabeth, é um prazer ter você na linha. Sim, você pode fazer exercício, mas você se caracteriza dentro de um grupo que precisa iniciar a atividade com alguma orientação profissional. É necessário avaliar o quanto você tem de dor, que tipo de dor você tem, e qual o exercício ideal para você. Você não precisa manter um acompanhamento especializado por muito tempo, mas uma avaliação especializada para criar um programa de orientação que você possa fazer mesmo sozinho ou mesmo em casa. Eu acredito muito nos programas de orientação. Eu acho que manter uma vida mais ativa e manter um programa de exercício depende muito de independência. Mas a independência precisa ser segura. Então, embora você já tenha um acompanhamento médico especializado, você está adequadamente medicada e tem uma queixa muito específica que envolve o seu quadril, que é onde sofre um grande impacto durante a caminhada. Então, sim, você pode fazer. Alguns exercícios específicos de fortalecimento vão te trazer benefício, mas você precisa de um planejamento. Agora, vem cá, Alexandre, tudo bem, muitas vezes eu falo coisas, a gente passa para a população o ideal, o perfeito, o teórico. E, de repente, a gente está passando problema para o pessoal, porque a gente coloca o ideal e o coitado do povo vai bater aonde? Se não tem condição financeira para fazer a coisa, se não pode entrar numa academia especializada, um centro especializado, que não é qualquer academia que é isso, não é para entrar na academia qualquer, né? Precisa ter alguém que entenda lá, precisa ter um fisioterapeuta que entenda, um professor de educação física, é uma coisa. Como é que faz? Como é que faz esse povo? Tem algum lugar onde possa fazer isso de graça pelo governo, alguma coisa assim? Existe isso? Ainda existe poucos lugares, doutor Savioli, mas existe. Já existe, né? Já existe. Então nós temos, por exemplo, alguns ambulatórios médicos de especialidade, que são ações do governo do estado de trazer especialidades médicas e não médicas ser oferecida para a população, que já oferece serviços especializados para ajudar esse tipo de paciente. Qual é o caminho para chegar lá? Quando é o sistema público, o caminho é via UBS. O UBS encaminha para os especialistas e o AME solicita a ajuda desses profissionais. Quer dizer, eles vão na unidade básica de saúde, né? E a unidade básica de saúde já encaminha para o ambulatório médico de especialidade. Exatamente. Né? E aí vocês já tem. Agora, todas as AMEs têm em São Paulo? Não, ainda existe uma ampliação desse setor. Quer dizer, existe a AME, existe a AMA, que é importante diferenciar, que é um programa do município, e existe o AME, que é um programa do estado. Agora, você me falou que Sorocaba já tem um serviço desse, né? Sorocaba tem. Jundiaí nós já temos, por exemplo, um serviço dentro do AME altamente especializado para auxiliar no exercício de todos os tipos de doença crônica. Qualquer pessoa vai lá, pode se inscrever. Seguindo esse fluxo, qualquer pessoa, direito universal do SUS. Que bacana, isso é bonito. Pena que não está ainda tão divulgado, né? tão espalhado por aí, né? Mas já temos outra pessoa na linha. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você chama? Eu chamo Nelma. Nelma, de onde você é? Eu sou aqui de Sumaré. Sumaré, pois não. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu fiz uma cirurgia do coração. Sim. Vai fazer 3 anos agora em setembro. Pois não. E eu tô sem fazer, assim, eu comecei a fazer caminhada e deu uma parada, né? E comecei a fazer esteira também, parei, porque eu tô sem cardiologista me acompanhando. Sim. Eu quero saber se eu posso fazer caminhada normalmente ou não. Eu tô um pouco meia gorda também, obesa. Tá com medo. Sumaré é a cidade que você é, né? É. Não é de São... Não, é a cidade aqui, perto de Campinas. Isso, no interior, pois não. Nelma, bom dia. Bom dia. É muito importante, Nelma, todas as pessoas terem uma ideia que a doença cardiovascular, que foi o que levou você a fazer uma cirurgia, é uma doença dinâmica. Ela é uma doença que pode sofrer modificações ao longo do tempo. Então, é fundamental você saber se você está adequadamente medicada. Então, por exemplo, você tem aferido a sua pressão arterial com frequência, mesmo que numa farmácia ou com equipamento próprio. Você tem aferido ou medido a sua pressão, por exemplo? Eu tomo medicação faz muito tempo já, né? Certo. Eu tomo medicação para hipertensão, tomo para ansiedade e a cirurgia que eu fiz no coração foi por causa do sopro que eu tinha, né? No coração, né? Certo. E agora eu tô sentindo assim, às vezes, muita dor por dentro e eu tô sem acompanhamento médico agora, não tô tendo cardiologista.
Então, essa dor, por exemplo, pode ser um indício de que já tem algumas modificações de que você precisa de um acompanhamento especializado. Então é um exemplo muito importante você ter ligado, porque pessoas que se encontram em situações semelhantes a você não devem iniciar um programa de exercícios sem voltar para o cardiologista. Isso não impede, de você tentar ter um que a gente chama de cidadania ativa. Não impede de você ir na padaria, não impede de você caminhar, não impede de você não precisa ficar sentado no sofá assistindo televisão. E se tiver dor, alguma coisa para. E se tiver dor, você precisa parar imediatamente. Agora, 3 anos de cirurgia, medicada, sem nenhum acompanhamento, pensando no seu futuro, você precisa passar por um acompanhamento médico. Você precisa procurar em Sumaré, não é possível que Sumaré não tenha uma AME aí, seguramente tem, né? Olha, aqui na minha cidade tá bem complicado com o cardiologista, né? Porque eu já fui procurar e não estou encontrando cardiologista aqui, porque eu, como fiquei 2 anos sem passar com o cardiologista... Então eu vou fazer um apelo, olha, se alguém está ouvindo aí, o prefeito de Sumaré, secretário da saúde de Sumaré, do estado de São Paulo, pelo amor de Deus, vamos cuidar melhor desse povo. Para disso, vocês ficam pedindo só voto para todo mundo, olha, vamos cuidar desse povo, olha, prefeito de Sumaré, pelo amor de Deus, tem uma senhora que faz 3 anos que operou o coração e está sem controle. Você tem que, olha, é seu direito, vai lá, bate na porta, lá vai na prefeitura, vai na Secretaria de Saúde, bate onde for, é direito do povo, é seu direito, vai lá, filho. Porque quando eu fiz a cirurgia, eu fiz na PUC, né? E depois, nesse meio de tempo, eu não procurei o cardiologista da minha cidade, né? E agora tem que começar pelo postinho de novo. Muito bom. A vaga está muito limitada, não está tendo vaga. Tá ok. Muito obrigado, viu, pela participação. Vai reclamar os seus direitos. Tá bom? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, Alexandre. Já chegaram várias perguntas. A Paula do Jardim Cocaia. Sou casada, tenho 5 filhos. Eu e o meu marido, mesmo fumante, fazemos caminhadas diárias. Estamos na casa dos 60. A caminhada é suficiente? Bom dia, Paula. Sim, a caminhada é suficiente. Hoje, se nós pegarmos, por exemplo, a orientação da Organização Mundial da Saúde, o importante é que vocês caminhem cerca de 150 minutos por semana. O que significa isso? Significa caminhar 30 minutos por dia. Esses 30 minutos devem ser no que a gente chama em nível moderado. O que é um nível moderado? Se você for fazer uma avaliação do seu esforço, Paula, durante a caminhada, você fosse dar uma nota de 0 a 10, sendo 10 um cansaço que você consideraria insuportável, né? E 0 sentada no sofá, o nível 5 seria um nível onde você tolera, você percebe que você está em atividade, não é uma atividade muito forte, é uma atividade considerada moderada e você consegue sustentar isso. Então o ideal, você pode apenas ajustar com o seu marido se vocês estão mantendo uma frequência, se isso tem uma regularidade, para que você possa continuar se beneficiando dessa prática que você já adotou. Agora, Paula, fala para o seu marido parar de fumar, pelo amor de Deus, que é um sério candidato a ter uma doença cardiovascular. Importantíssimo. Delma Maria de Capão Redondo, aqui em São Paulo, faz 40 minutos de caminhada. Faz 4 dias que ela fez uma cirurgia do períneo e ela pergunta quando que ela vai poder voltar a caminhar. Delma, a única pessoa que pode responder isso é quem fez a sua cirurgia. Não aceite nenhuma outra indicação. O seu cirurgião, por conhecer o seu caso, como foi o seu intraoperatório, é a única pessoa habilitada para dizer para você, você está apta a voltar às suas atividades normais. Então, cobre isso dele, você tem o direito de ter essa resposta. A Helena do Grajaú, aqui em São Paulo, que é Zona Sul, tenho 68 anos, ainda cuido dos meus afazeres domésticos, mas não faço exercícios, não tenho filhos e sou viúva. O que poderia fazer para começar a fazer atividade física? Helena, o fato de você já realizar algumas atividades domésticas já faz você manter um nível de atividade física importante. Você pode, por exemplo, criar alguns exercícios ou frequentar alguma estrutura ou no seu bairro, ou na igreja, ou em algum clube que tem algum tipo de orientação, para que você aprenda alguns exercícios simples que possam ser feitos dentro da sua própria casa. Então, às vezes, assistindo um programa na sala, ficando em pé, 15, 20 minutos por dia que você inicie com algumas atividades ou até caminhadas, Helena, dentro da sua própria casa. Você pode contar passos e você pode ir aumentando o número de passos até que você consiga desenvolver, por exemplo, uma caminhada no seu quarteirão,
numa praça próxima ou mesmo num parque próximo à sua residência. Alexandre, a Clarice Martins, de Santana, aqui em São Paulo, tem pressão alta e ela pergunta se ela pode fazer exercício. Clarice, se a sua pressão estiver controlada, se você está medicada com acompanhamento médico e a sua pressão se mantém em níveis regulares, exercícios leves e moderados, você não só pode como deve fazer, porque o exercício é uma medicação em que, entre aspas, né, tem um efeito de uma medicação que vai ajudar você a controlar a sua hipertensão e eventualmente até reduzir a necessidade do uso de remédios. Se ela está controlada, você pode começar. Bom, vocês vejam que hoje nós estamos falando sobre exercício físico na terceira idade. Pessoas idosas que devem fazer sua programação de exercício físico. E está aqui comigo o Dr. Alexandre Luque, que é fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde pela USP, doutorando do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, está aqui para responder as suas perguntas. Você pode fazer suas perguntas através do nosso e-mail, america@cançãonova.com, ou você pode ligar para cá, operadora 11 2039 1410. Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Aí, Alexandre, então, você veja, as perguntas vêm, a gente vai respondendo. O nosso programa é bem informal, é um bate-papo, assim. Agora eles falaram em exercício físico na reabilitação cardíaca, né? Essa senhora seguramente foi uma troca de válvula que ela fez, é mais tranquilo. Mas e as pessoas que operam, fizeram revascularização? Obrigatoriamente, eu sempre mando as pessoas, logo de imediato no pós-operatório, que passaram as dores, eu já mando para fazer um teste ergométrico e entrar logo na reabilitação. Porque a gente percebe que melhora muito, né, o estado geral da pessoa, vamos dizer, o resultado cirúrgico é melhor. O que você tem observado com relação ao pós-operatório de cirurgia, atividade física no pós-operatório de cirurgia cardíaca? Dr. Roque, eu considero como um dos itens principais do acompanhamento no pós-operatório. Uma vez o diagnóstico e o tratamento foi feito com sucesso, o próximo passo é investir pesado na prevenção de um novo evento, evitar com que isso aconteça de novo. Isso envolve todo um controle farmacológico, acompanhamento diagnóstico, mas o exercício hoje ele preenche um dos critérios centrais na recuperação desse paciente. Então é um paciente que pode fazer exercício, né, idealmente ele deve realizar um teste ergométrico que é solicitado pelo próprio cardiologista dele. Em média, esse teste ergométrico para a cirurgia não complicada, ele é solicitado 30 dias, um mês após o procedimento, que o paciente se encontra bem. E baseado nesse teste, ele já consegue saber, por exemplo, qual é o tipo de esforço que ele pode tolerar. Ele vai começar sempre de uma forma lenta, gradativa, até para ele aderir. Já existe estudo que mostra que se você começar exercício com alta intensidade, além da questão do risco, a permanência dos pacientes nos programas ou na lógica do exercício é muito menor. Então, começar em alta intensidade é ruim. Começar com tudo, muitas vezes nós temos pacientes que lembram da fase adulta ou da sua fase adolescente, em que ele tenta buscar um desempenho similar. Ele jogava muito bem bola, e ele se frustra com o início mais lento. Mas é fundamental começar uma atividade lenta e progressiva. Porque as pessoas têm muita dor, né, torácica, por causa da própria cirurgia, né? Essa dor persiste até por meses e meses. E eu tenho observado que o exercício até favorece nesse sentido. O sítio começa a melhorar a dor, né? Já começa a diminuir a dor torácica. O lado psicológico eu acho extremamente importante. Agora, a gente sempre sabe que o exercício previne a doença cardiovascular. Faz parte de todos os trials do mundo inteiro e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente sabe também que o exercício não evita o infarto, né? Como é que você imagina tudo isso? Fala, bom, o cara faz tanto... Ontem mesmo, atendi um cara no consultório, 40 e poucos anos de idade, atleta não, fazia exercício frequentemente, um cara saradão, tudo teve infarto. Ele falou, como, doutor? Se eu tenho infarto e tô assim, né? Como é que... Mas acho que nós vamos responder essa pergunta daqui a pouquinho, que nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você, doutor Alexandre, vai responder esse assunto, né? Do jeito que fez tanto esforço, exercício e teve infarto, né? Se o exercício físico pode ou não pode prevenir infarto.
Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos a seguir. Mais saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Nas 24 horas do dia, a Rádio América acompanha você com o melhor de nossa programação. Informação, entretenimento, formação espiritual, guia cultural, programas voltados à saúde, shows, palestras. É a hora de viver essa profundidade desse amor que Jesus está pedindo que nós tenhamos. Permanecei no amor. Mobilização do projeto Dai-me Almas da Canção Nova e muitas outras opções à sua escolha com a interatividade que você precisa. Você também pode participar através do Skype América.ao-vivo. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. É necessário que a família entenda, o jovem, o filho, a filha, o neto, a neta, o irmão, a irmã, que faz essa opção. Porque muita gente não a fez. E daí acaba não entendendo. Mas a família precisa entender que ela recebeu sal dentro da sua casa. Aquele sal do que falou Jesus: vós sois o sal da terra. Recebeu luz dentro da sua casa e talvez essa família esteja precisando de luz. Será o modelo que o próprio Senhor estará apresentando a famílias novas, tanto quanto a jovens novos. Você conferiu Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Realização: Sistema Canção Nova de Comunicação. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Venha passar uma noite inteira na presença do Senhor. Vigília clamando por milagres. Dia 4 de agosto, com o tema: Mestre, peço-te que olhes para meu filho. Presenças de Padre Adriano Zandonada, Canção Nova. É preciso ter uma disposição interior para ouvir de fato a voz de Deus e para não fechar o coração como aquele povo em Madian. E Padre Emerson Borgonov, da Diocese de Osasco, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao Metrô Penha, com transmissão ao vivo pela Rádio América e TV Canção Nova. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações 3382-9800. Faça esta experiência com o Senhor. Traga sua família e participe conosco. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. 6 da manhã. O Santo Terço. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta a esse programa Mais Saúde, falando aqui de São Paulo para toda a Rede Canção Nova de Rádio. Hoje o assunto é exercício físico na terceira idade. Pessoas de idade podem fazer exercício? Devem fazer exercício? Como é que é? Está aqui o doutor Alexandre, que é fisioterapeuta, especialista nesse assunto, o doutor Alexandre Luque. Ele é doutorando em epidemiologia clínica no INCOR, mestre em ciências da saúde e está totalmente habilitado aqui para responder a sua pergunta. Eu já tenho algumas perguntas, mas antes vamos continuar aquela do primeiro bloco, do outro bloco. Como é que a gente faz esse caso dessa pessoa? Fez exercício físico a vida inteira e teve infarto.
Como é que fica, Alexandre? Doutor Roque, tem uma questão que ainda nós temos uma dificuldade imensa de conseguir controlar, que é a questão genética, né? Então, é importante entender a questão da idade biológica. Então, não é porque as duas pessoas têm a mesma idade do ponto de vista cronológico, que elas têm a mesma condição física, né? E a sua pergunta fantástica em relação ao exercício e infarto. Quer dizer, nós tivemos aí muitos dados mostrando que exercício reduz mortalidade por todas as causas, reduz câncer de cólon, reduz câncer de mama, reduz esse aspecto, mas em toda a primeira fase de resultados o número total de infartos não se reduzia, né? Exatamente. Então isso mostra que prevenção de doença cardiovascular ela é multifatorial. Então não adianta também só pensar no exercício. Vale a pena? Vale a pena. Mas reduz a mortalidade do infarto. Reduz a mortalidade do infarto. O infarto é menos grave. O sujeito, vamos dizer, suporta melhor o infarto. Suporta melhor o infarto. A gente vê mesmo. Eu vejo pacientes que esse mesmo paciente que teve infarto, tranquilo, você vai, faz um cateterismo, vê lá uma angioplastia, ele está cheio de circulação colateral, quer dizer, ele suporta bem melhor, né? Sim, eu cuido de pacientes com meia idade, maratonistas, não profissionais, mas maratonistas regulares, que infartaram. Sim. Quer dizer, com tudo em cima. Então existe aí uma questão, existem algumas outras doenças associadas, como coronário espasmo e tal, mas vale a pena, mesmo sabendo que pode não reduzir o número de infarto, a tolerância ao infarto e todos os demais benefícios trazidos pelo exercício, vale a pena manter o programa. O que mata, o infarto mata 50% das pessoas antes de chegar no hospital. Exatamente. Mas, por outro lado, as complicações do infarto que são piores. Vamos dizer, passando aquela fase aguda, o que resta, né? O grau de acometimento do miocárdio, a insuficiência cardíaca, as arritmias todas. E a gente sabe muito bem que as pessoas treinadas, eles suportam melhor nesse sentido. Exatamente. Agora tem algumas perguntas aqui mais tranquilas para você. Ana Maria Cunha, aqui de Tucuruvi, São Paulo. Ela tem 70 anos de idade, ela quer fazer exercício e ela pergunta, preciso consultar um médico antes? Precisa, Ana Maria. Com 70 anos de idade, como eu acabei de explicar, nós precisamos conhecer sua idade biológica, precisamos saber como está a sua condição. Então, precisa aferir sua pressão, precisamos ver se você tem diabetes, precisamos ver se você tem alguma dor. Então você precisa sim consultar um médico para iniciar exercício. Eu acho um absurdo, sabe, quando as pessoas vão para as academias, assim, como o caso dessa senhora, se matricula numa academia e já começa a fazer exercício sem ter uma avaliação médica, né? Hoje a gente sabe que há necessidade de avaliação médica pelo menos cada 6 meses, né, nas academias. Mas a gente também sabe muito bem que às vezes os testes feitos em academia, né, os exames feitos em academia não são exames para você avaliar uma condição física, são exames para avaliar só a condição, né, de pele, né, de medidas, não é um exame, não é uma avaliação clínica que vai evitar. Eu já fui chamado em academia para atender parada cardíaca. No tempo que eu trabalhava em pronto-socorro, no Ibirapuera eu já fui 2 ou 3 vezes atender pacientes que morreu lá dentro. Chamaram, estava morto lá. Quer dizer, a gente sabe que risco existe muito grande, né, de você do jeito morrer durante o exercício. Olha que interessante, Dr. Roque. Existe menos risco em um programa de reabilitação cardíaca, que o indivíduo já infartou, ele tem doença instalada. Você sabe que o cara está pendurado. Você sabe que ele está pendurado, do que o indivíduo que está numa academia convencional. Mas seguro, eu tenho certeza porque disso. Ele tem um acompanhamento em que se preocupa em gerenciar o risco desse indivíduo do ponto de vista clínico, né? Porque uma lesão ortopédica, embora tenha suas complicações e suas implicações, não mata, né? Não mata. Agora, infartar numa esteira, fazer uma angina instável num exercício, a coisa é muito complicada. Fazer uma arritmia maligna, a coisa é muito complicada. Que nem a história de atleta de final de semana, que eu acho uma loucura. Que é o sujeito que não faz teste, não faz nada, o cara tem 60 anos, é o fortão, é o garotão, né? De repente vai correndo no Ibirapuera, cai duro. Vai correr ainda ao meio-dia com 38 graus de temperatura, sem hidratação, em jejum. Pior ainda. Nossa, aí não tem jeito, né? Aí você está matando o cara. Bom, a Clarice Dantas, ela pergunta, qual o programa de exercício físico ideal para o idoso? Quem tem osteoporose pode fazer exercício? Clarice, em relação à osteoporose, sim, deve fazer exercício, mas é importante ressaltar, Clarice, que para a osteoporose, para o benefício específico, e essa resposta vale também para o idoso, não pode ser um programa que inclua só caminhadas. Caminhada é um tipo de atividade
Mas o osteoporose, o idoso, em virtude do envelhecimento, a osteoporose pela questão do depósito de cálcio, precisa de um pouco de impacto. Impacto que sentido? Exercício de força, exercício com pezinhos ou com o próprio peso corporal, mas exercícios que envolvam um pouco de estímulo da massa muscular. É fundamental esse tipo de estímulo para quem tem osteoporose. E pensando no idoso geral, além do benefício da caminhada e de exercícios de força, ele também precisa de exercícios de flexibilidade e exercícios de equilíbrio. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta com o idoso é a queda. A queda tem um impacto em custo, em internação, em complicações gigantescas. E um programa de exercício completo que envolva treino de equilíbrio, por exemplo, é começar a fazer, se apoiar num único pé. Primeiro segurando na parede, depois soltando uma mão, depois soltando a outra, depois apoiando as duas mãos e fechando os olhos. Ou seja, não dá só para caminhar. A gente tem que pensar em todo o processo de envelhecimento, que envolve equilíbrio, envolve flexibilidade. Flexibilidade, eu me refiro à sua capacidade de alcançar as coisas, de fazer com que a sua articulação tenha o movimento, né, em toda a sua amplitude, força e a caminhada. É porque isso é um grande problema do idoso que a gente vê, né? O sujeito que acorda à noite e vai no banheiro. A quantidade de pessoas que caem, né, de quedas com fratura de fêmur é muito frequente. E outra coisa, você sabe que a maioria dos idosos, eles não querem usar fralda. A gente, por mais que a gente insista, né, porque é a coisa mais lógica, mais tranquila, ele coloca uma fralda higiênica, à noite ele não precisa levantar, evita tombo, sabe, aquela prevenção de não tomar líquido à noite. Eu sempre brinco com a história da sopinha da noite, né? Sempre idoso gosta de tomar sopinha, né? Então eu falo, não toma essa sopinha. Sopinha é um inferno, porque ela toma a sopinha na hora de vai deitar, 3 horas depois levanta, né? Tá meio tonta, sem equilíbrio. No escuro, leva um tombo, quebra. Então o exercício ajuda isso também, né? Ajuda. Mas é importante ressaltar que tem alguns exercícios simples que podem ser feitos em casa ou sob orientação, específicos para isso, que envolvam equilíbrio e envolvam flexibilidade. Né? Maria Antônia, ela tem fibromialgia, sinto muitas dores, especialmente no frio, não tenho, por conta da dor, muita disposição para atividade física. Existe algum exercício que ela possa fazer que diminua a dor, ou que não aumente? Maria Antônia, para fibromialgia, o exercício traz benefícios importantes, não só pela questão física, mas pelo bem-estar emocional que ele promove, muito relacionado à fibromialgia. Se nós formos ser rigorosos, você teria, por exemplo, muito benefício em exercícios na água, mas que tivessem temperatura ideal. Como nós sabemos que nós não temos necessariamente acesso, mas se você tiver, a melhor indicação para você são exercícios na água em temperatura ideal, não tendo exercícios que envolvam força, que envolvam braço, que envolvam tronco, que envolvam pernas, e não só a caminhada, vão ajudar você a reduzir um pouco das dores que a fibromialgia te traz como incômodo. Temos várias perguntas aqui, sabe, chegando, uma aqui de Palmas, de Tocantins. Estou acompanhando o programa Mais Saúde, quero fazer uso do pedômetro. Porque a doutora Gisela, minha mulher, durante o dia só fala do bendito pedômetro aqui, né? De andar 10 mil passos e em casa vira e mexe, está um negocinho lá do lado para mim, vou usar o pedômetro para ver se eu estou andando os 10 mil passos. Eu de vez em quando dou converso um pouquinho com o pedômetro, só balanço ele um pouquinho mais para dar mais passo. Mas é claro, eu faço exercício regularmente, estou brincando, e todos os dias, e então é diferente. Mas ela está acompanhando, ela quer fazer uso do pedômetro. Ela diz assim, na minha idade, não sei quantos passos é indicado. Sou casada, tenho 3 filhos, tenho 66 anos e é obesa. Quantos passos que ela pode dar? Como é o nome dela, perdão? Dinha, de Palmas, de Tocantins. Dinha, obrigado pela sua pergunta. Dinha, sim, o pedômetro é útil como um incentivo, né? O pedômetro é algo extremamente novo no sentido de ser mais... A sua aquisição ficou mais simples, os custos dele ficaram muito mais baixos. Eles ficaram mais fiéis, mais fidedignos, e é uma forma de você controlar esses passos. A recomendação mais simples para você é em relação ao tempo. Então, contabilize ao longo de uma semana se você consegue fazer caminhadas que somam cerca de 150 minutos.
Você não precisa caminhar 30 minutos de uma vez só. Se você caminhar 15 de manhã e 15 à tarde, e você anotar isso, e na semana você tiver em 7 dias caminhando cerca de 150 minutos, você está fazendo uma prática de exercício saudável. Por que é difícil estabelecer número de passos? Tem número de passos estabelecidos para faixa etária, recomendação? Existe, mas depende muito também da sua passada, do quanto você percorre uma distância, da sua estatura. Tem alguns parâmetros que interferem nesse sentido. Mas se você tiver interesse, o fato de você querer um pedômetro significa que você está interessado em aumentar o seu nível de atividade física. Então controle isso, sim. Você pode até medir o quanto você está andando em 30 minutos. Tem essa questão dos 10 mil passos, né? Que seriam um número geral, um número genérico, específico. Né? Mas a minha recomendação seria mais simples: tempo. Não precisa pedômetro, só andar meia hora por dia, né? Exatamente. A Thalita da freguesia do Ó, ela tem 18 anos de idade e sempre chama a atenção do tio dela, tio Francisco, que tem 70 anos. O tio Francisco só fica deitado o dia inteiro. Ele alega que tem muita dor nas costas devido ao seu trabalho quando era jovem, ele era pedreiro. E por conta das dores, tio Francisco não quer nem caminhar em casa. Ela pede ajuda, quero muito auxiliar o tio Francisco a amenizar seu sofrimento. E ela fala, ele nunca operou, nunca teve queda. Tio Francisco só fica deitado no sofá, barrigão para cima, assistindo televisão e não quer saber de nada. Bom, Thalita, primeiro parabéns, porque nem todo tio Francisco tem uma sobrinha Thalita como você, que está preocupada com o tio Francisco. Exatamente. Outro aspecto importante, o tio Francisco precisa lembrar, até um grupo aqui do próprio Brasil já estudou, que ficar no sofá aumenta em 3 vezes, ou diminui em 3 vezes a longevidade. Quer dizer, ficar no sofá é efetivamente um problema sério. Morre mais cedo. Tio Francisco, está escutando, tio Francisco? Tio Francisco, o sofá é prejudicial à saúde. Já fica deitado, prontinho para deitar no caixão, né? Em relação às dores na coluna, Thalita, como você tem 18 anos, está ouvindo a rádio, deve ter, por exemplo, acesso mais fácil à internet. Existe um programa para a coluna, é claro que precisa ser avaliado que tipo de problema, mas existe um tipo de programa chamado Escola de Coluna. A escola de coluna são exercícios simples, podem ser feitos em casa. Mas é o tio Francisco que tem dor. É o tio Francisco, mas ela vai ajudar buscando os exercícios para o tio Francisco, porque ele não sai do sofá, ele não vai querer buscar os exercícios. Né? E seria uma forma de amenizar as dores de coluna para ele começar a fazer exercício. Se o tio Francisco ficar, pelo menos assistindo a Canção Nova, tudo bem, né? Aqui em São Paulo a Canção Nova está meio difícil, não pega, não é? Nós não temos. Mas nós temos outra pessoa na linha, né? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Fátima, aqui de Campos dos Goitacazes. Oh, meu Deus, como é que vai, Fátima? Tudo bem. Muito calor aí no Rio de Janeiro? Tá um pouquinho. Então tá bom, pode fazer a pergunta. Faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, doutor. Bom dia, Fátima. Olha só, eu aqui em Campos, a gente tem, né? A musculação, tem várias atividades, né? Aí eu gostaria de saber qual seria a melhor. A musculação, o pilates, assim, se todos os dois são boas atividades físicas, porque, assim, eu não gosto muito da musculação. Fátima, essa sua colocação é fantástica, porque, sim, as duas são bem feitas, as duas podem trazer benefícios a um número muito grande de pessoas. Sim. Mas existe uma questão fundamental na prática de exercício, que exercício, Fátima, não pode durar um mês, tem que durar anos. Para durar anos você precisa gostar do exercício. Portanto, entre as duas opções, se elas são bem orientadas a você, faça aquela que te dê mais prazer. Porque vai fazer com que você consiga se manter fazendo exercício por muito mais tempo. Isso vale para todas as pessoas. Sim, porque eu não gosto muito assim, daquele horroroso de academia. E o Pilates é mais direcionado, são 2 pessoas, no máximo 3. E você tem que ficar quietinha, por quê? Por causa da respiração, não tem aquele fala-fala. Sim, sem dúvida. O Pilates é, vamos dizer, é a novidade, né? É a grande tipo de exercício do momento, existem tantos outros. Ele bem orientado, por trabalhar o corpo inteiro, por trabalhar muito estrutura de coluna e respiração, vai te trazer muito benefício. Mas você pode associar o Pilates também caminhadas. Sim, isso já eu gosto, Mas eu tenho um problema no joelho, né? Então isso já me impede muito, assim, de eu caminhar mais forte, com passinho de chuva, como a doutora Gisela fala. Então eu já tenho que caminhar mais lento. Estou vendo que você ouve o programa Mais Saúde todos os dias, né?
muito. E você conhece a comunidade de Canção Nova aí? Conheço. A casa de missão da comunidade em Campos, né? Bom, Fátima, muito obrigado pela sua participação, viu? Sim. Deus abençoe você e Amém. toda a sua família. A todos nós. Muito obrigada. Tchau. Bom, a Judite Moraes, de Osasco, ela diz assim: tenho bronquite, posso fazer exercício? Judite, pode fazer exercício. Quantos anos você tem, Judite? 48 anos. Judite, só que é importante você ter uma doença crônica. Então nós precisamos saber o estágio da sua bronquite. O que é o ideal? O ideal é que você passe por um pneumologista para saber se você precisa fazer uso de medicações específicas para bronquite. Por que, Fátima? Por que, Judite? Perdão. Porque se você não precisar de medicações e não as tiver, você pode piorar durante o exercício. Então é importante conhecer um pouquinho mais sobre a sua doença e eu recomendaria procurar um pneumologista, ter certeza que você está bem tratada e aí você deve começar um programa de exercício. Melhora, tem comprovação de que você vai ter benefício em relação a isso. Bom, nós vamos responder algumas perguntas ainda, o nosso tempo já está chegando no final, né? São 13 horas e 20 minutos em São Paulo, já estamos perto do fim do programa, Popó? 1 minuto e meio, então vamos responder uma... 1h30, bom, dá para responder todas. O nosso operador Popó aqui, o famoso Popó, me deixou assustado agora, nós temos alguns minutos. Antônio da Silva de Guarulhos, ele tem 47 anos, gosta de uma cervejinha no final de semana, tem Ponte de Safena, uma cervejinha ou uma caixa, não está bem claro aqui, se é uma caixa de cerveja ou uma cervejinha, mas vamos acreditar que seja uma cerveja só, vai. Tem Ponte de Safena e será que é prejudicial o exercício físico e tomar cerveja? Antônio, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é, se aos 47 anos você já tem uma Ponte de Safena, significa que você precisa de um acompanhamento muito de perto. Exatamente. Tá? Então, não comece a fazer exercício sem aval do seu cardiologista. E nem tome cerveja sem aval. Nem tome cerveja. Pelo amor de Deus. Porque você é muito jovem para já ter feito uma Ponte Safena, o que não significa que você não possa viver muito, mas que para isso você precisa se cuidar muito bem, Antônio. Quem orienta o exercício é o cardiologista. Agora, o tipo de exercício, quem vai dizer é o pessoal especialista no assunto, fisioterapeuta, o profissional da área, mas quem indica o exercício é o médico. Você tem que falar com o seu médico, perguntar para ele se você pode fazer exercício. Seguramente ele vai te pedir um teste de esforço para você fazer e daí ele vai te encaminhar para um lugar especializado. O Fly, lugar especializado Francisco Santos, lá de Jundiaí, onde você tem lá um serviço, né, Alexandre? É isso que você tem lá em Jundiaí, né? Isso. Um serviço de exercício físico, né? Ele tem 74 anos, ele é uma pessoa ativa, ele tem vontade de fazer musculação. Posso? Será que, mesmo com a minha idade, 74 anos, consigo ganhar massa muscular? Francisco, você consegue melhorar a relação do seu peso com o que você tem de massa muscular. O que significa isso? A gente tem lá a parte de massa muscular, a parte de gordura. Fazer musculação vai te dar força, vai retardar o declínio da sua... Quer dizer, você vai continuar perdendo força porque isso é inerente a todo mundo. A gente vai envelhecendo e vai perdendo força. Então você está se preocupando em envelhecer com mais saúde, vai te trazer benefício imediato. Tá? E em relação à musculação, Francisco, a minha única atenção que eu peço a você é que, por exemplo, as máquinas de musculação, os aparelhos, eles precisam ser muito bem orientados, Francisco. Eles precisam ser orientados por profissionais especializados, porque mal realizados eles vão te machucar e vão te afastar do exercício físico. Te falo, olha, Alexandre, eu sou exemplo disso. Olha, na minha casa eu tinha uma academia que eu organizei porque eu não tinha tempo de ir para uma academia, e eu tinha o personal que ia em casa. Você sabe que ele conseguiu me detonar meu ombro, né? Porque a gente fica naquela história, o cara fica, não, que você, vamos lá. De tanto fazer aquele exercício de alongamento de crucifixo na máquina, me detonou o ombro. Você vê? O exercício errado. Então não pode. A melhor coisa que tem é você tem que ter gente boa do seu lado. Gente boa. Existe uma linha muito tênue, doutor, aqui entre buscar saúde e buscar desempenho. Exatamente. E nós queremos que a população tenha saúde. Desempenho precisa ser muito bem acompanhado. E para que desempenho, né? Para que ficar fortão? Exatamente. Então, claro, a gente quer ficar forte por quê? Porque você evitar mas fraturas. A linha é tênue. A linha entre errar
e querer desempenho buscando saúde é onde usualmente as lesões vão aparecer. E você veja só, isso vem de encontro exatamente com o que é bíblico, sabe? Porque Deus deu para nós as nossas virtudes, né? Então a virtude de você ter saúde, de você ter, por exemplo, de você ter ambições na sua vida, metas. Aí vem o demônio e faz tudo o contrário, faz os pecados capitais. Então o cara começa a fazer tudo para ter desempenho, de repente ele quer assim ficar fortão, quer ficar bonitão, aí começa a se detonar e fica doente. E aí o cara vai dizer, tá vendo, Deus me deu uma doença. Deu doença nenhuma, a gente que faz as doenças, e é por causa disso. As virtudes, a temperança, todo esse lado de virtude, eles podem ser estragados, quer dizer, se você fizer um exagero em tudo isso. Mas Alzira Catarina, de Vila Maria, São Paulo, tem uma fratura no joelho e não pode mais forçar, porque o joelho não dobra mais. Qual o exercício que ela pode fazer? Alzira, se essa sua fratura já está estabilizada, nós precisamos saber o quanto você tem de movimento do joelho. Então, no seu caso específico, o que eu recomendo para você? Que procure, peça para que o seu ortopedista converse com um fisioterapeuta ou procure um fisioterapeuta para que ele possa avaliar o que você tolera em relação ao movimento que você possui no joelho. Tá? Existe em São Paulo várias clínicas de fisioterapia públicas relacionadas ao sistema de saúde. Uma outra recomendação que eu posso passar, as instituições de ensino, tanto também, privadas, né, quanto públicas, oferecem esse serviço gratuitamente para toda a população da cidade. São Camilo tem isso? São Camilo tem, fica ali no Ipiranga, muito próximo ao Museu do Ipiranga. Nós temos uma clínica filantrópica, onde todo mundo é atendido sem nenhum custo, onde existem todas as especialidades, não só da fisioterapia, mas como nutrição, enfermagem, existe especialidade médica, enfim, uma clínica completa que tem uma estrutura imensa para atender a população. Qualquer pessoa que mora ali no Ipiranga pode se deslocar para São Camilo que vai ser atendido. Qualquer pessoa, por exemplo, que precise de fisioterapia, sim, claro, será atendido. Que às vezes a pessoa vai nesses convênios por aí, essas clínicas de fisioterapia de convênio, que às vezes é lamentável. Não sei se lamentável. É lamentável. A gente olha, aquilo é um depósito de pessoas, de doentes, as pessoas são maltratadas, fazem de tudo de qualquer jeito, né? Sim. Então, o ideal é você procurar um lugar que seja de escola, que realmente a coisa é bem feita, né? Exatamente. Sem dúvida. Onde não se faz um sucateamento da saúde, né? Se trata causa de verdade, se preocupa verdadeiramente com a causa do problema. Você trata pessoas, né? Trata pessoas, não doentes, exatamente. Né? Que é diferente. Bom, a Sônia Bueno de Cotia. Cotia, minha querida Cotia, aí, meu povo todo em Cotia, um abraço, nossa audiência em Cotia é muito grande. Quero mandar um abraço para meus irmãos lá em Cotia, da Clínica Savioli, doutora Regina Marta Savioli, doutor Roberto Savioli. Quero mandar um abraço também para minha mãe, dona Nice, que está lá na papelaria dela trabalhando essa hora. Minha irmã Roseli Savioli, a dentista. Um abração todo para a família Savioli e para todos os cotianos aí que nos ouvem e que eu sempre recebo assim, recadinhos. Fala de mim que eu falo que eu estou ouvindo a rádio. Tá bom, estou falando aí, Cotia. Um abraço para vocês. A Sônia tem 65 anos, está acima do peso. Ela gostaria de frequentar uma academia para perder peso. Posso, mesmo nessa idade? Pode, Sônia. Com 65 anos você pode frequentar uma academia. Nós temos, por exemplo, novas regulamentações para frequentar uma academia. Então você vai passar por uma avaliação antes, né? Você precisa de uma liberação médica para ir para a academia. E a sua idade não impede de você procurar uma academia. Oriento apenas que fique sempre atenta a realizar atividades que te deem prazer e que te tragam benefícios sem lesão e sem dor. Você vê, é importante que hoje a gente chegou a uma conclusão, né, no final do programa, que já está terminando, que idade não limita a atividade física. Não tem idade para você começar a atividade física. Sempre você tem condição para fazer isso. O que precisa é uma orientação médica, você precisa ter primeiro uma indicação médica para o exercício e depois você tem que ter orientação de profissionais especializados no assunto. Você tem que ter orientação de um fisioterapeuta, de um educador físico, tudo bem feitinho, bem organizado, né, Alexandre? É isso que é por aí o recado que a gente deixa no final do programa de hoje. Alexandre, eu queria agradecer a sua presença, realmente você hoje deixou aí seu sábado, né, de folga para vir aqui falar, dar essas orientações muito boas para esse povo brasileiro que precisa muito de ouvir coisa boa, notícia boa.
Eu quero te agradecer então e deixar a casa, nossa casa, as portas da Rádio América abertas para você. Dr. Roque, eu que agradeço, foi um prazer imenso. Eu ganhei o sábado, eu não perdi o sábado. Eu gostaria de desejar um bom final de semana a todos os ouvintes da rádio. E será um prazer retornar. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga, pela sua participação, pelos ouvintes que participaram, para aqueles que nos deram a permissão de entrar na sua casa, na sua intimidade, no seu automóvel. Eu agradeço a Deus de ter podido fazer esse tipo de programa para vocês, de trazer pessoas como o Dr. Alexandre aqui. E eu peço a Deus que nos proteja nessa semana que nós temos pela frente. Que nós sabemos muito bem que dificuldades podem aparecer, problemas podem surgir, tribulações, todos esses problemas do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas lembre bem, olha, você que está passando um problema difícil agora, uma depressão, você que está tendo um ente querido que perdido, lembre de uma coisa, olha, Deus não trouxe, não manda nada de ruim para nós. Deus nunca leva a desgraça, não nos manda doença, nada disso. Muito pelo contrário, Ele nos dá saúde. E nesse momento de sofrimento, nesse momento de tribulação, é que a gente tem que lembrar e tem que pegar na mão de Deus para conseguir transcender esse problema. Eu peço a Deus que nos abençoe nessa semana que nós temos pela frente, e a minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos abençoe sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde e até sábado, se Deus quiser.